A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua família. Eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia, seu caderno de anotações, a sua caneta. Faça de sua casa uma sala de aula, né? Lembrando que você pode assistir a nossa programação, não só pela TV, mas você pode acompanhar também pelo YouTube, em dois canais diferentes, o Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Você também tem outra opção de baixar o aplicativo no seu celular, Rede Brasil TV, e aí você pode assistir do seu próprio celular, do seu próprio smartphone, tá bom? Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp, 994661010. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o Apocalipse, versículo por versículo. Nós já estudamos 13 capítulos do livro, né? E já iniciamos o estudo do capítulo 14, que possui 3 divisões principais. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode confirmar aí. Dos versículos 1 ao 5, o tema é o Cordeiro e os seus gemidos no Monte Sião. Dos versículos 6 ao versículo 13, o título é 3 anjos proclamam o juízo de Deus. E dos versículos 14 a 20, o título é a ceifa e a vindima. Então, nós já explicamos os 5 primeiros versículos, que fala exatamente sobre o Cordeiro e os seus gemidos no Monte Sião. Vamos recapitular? Vamos relembrar aquilo que nós já vimos? Muito bem, pode passar a tela só para nós recapitularmos. Nós vimos que esses gemidos no Monte Sião aí são aqueles 144 mil, e o texto diz, não é? João disse, olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. E eu quero mais uma vez lembrar aí que o Cordeiro, claro, é Cristo. E aparece aí uma imagem meramente ilustrativa, que eu quero que você não ignore isso. É apenas para nós termos uma ideia, né? Nós pensarmos naquela visão de João lá na ilha de Patmos. E diz que com o Cordeiro, ou seja, com Jesus, estava 144 mil, que são os mesmos que nós já estudamos no capítulo 7, versículos 4 a 8, e João disse que tinha na sua testa escrito o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Claro que nós não cremos na literalidade disso. Não é que aqueles 144 mil tinha um nome na testa, não. Aquilo é uma forma de dizer que eles, em sua vida aqui na terra, eles serviram a Deus, eles serviram a Cristo, eles pertenciam ao Pai, pertenciam ao Cordeiro. Por isso, o texto diz de forma, claro, simbólica, figurada, que eles tinham na sua testa o nome do Cordeiro e de seu Pai. Vimos no versículo de número 2, João ouviu uma voz do céu, e que voz estranha essa que João ouviu. Ele disse que era como uma voz de muitas águas, era como uma voz de trovão e como uma voz de arpistas, e nós já explicamos isso. É uma voz que eu diria que não existe nenhuma voz aqui na terra que possamos comparar, não é? Isso fala do poder, fala da autoridade daquele que estava falando. E ele diz que depois ouviu um cântico. Veja o que diz o versículo 3. No versículo 3 ele diz que ouviu um cântico, né? Os 144 mil estavam cantando e cantavam um como cântico novo. Era uma espécie de um hino que João nunca tinha ouvido. E ele estava cantando diante do trono, já aparece aí nessa imagem o trono de Deus. Diante dos 4 animais que estão aí, que nós já explicamos sobre ele quando estudamos o capítulo 4. E dos anciãos, que são esses 24 tronos que estão aí ao redor do trono de Deus. Aí ele disse que ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. É como se fosse uma espécie, né, de um hino onde quem vai estar cantando é aquele grupo, os 144 mil. Vimos também no versículo de número 4, que
traz aí, os versículos 4 e 5, traz algumas características destes 144 mil. Quais são? Primeiro, eles são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, e aí nós explicamos que há duas interpretações para esse texto. Há quem diga assim, olha, quando diz que eles são virgens, não se contaminaram com mulheres, é no sentido espiritual. É que eles não se envolveram com a prostituição espiritual, com outras religiões, com adoração ao anticristo ou ao falso profeta. Há outros que dizem, isso é literal, eles são virgens mesmo porque são solteiros, enfim. Ambas as interpretações podem estar corretas. Eu costumo dizer que ambas interpretações são possíveis. Ora, se estes 144 mil serão escolhidos no início da grande tribulação para um trabalho específico aqui na terra, é possível que sejam jovens, que sejam solteiros, que sejam pessoas que não tenham família, para que possam se desprender para viver somente fazendo a obra de Deus nesse período de perseguições, que é o período da grande tribulação. E com certeza eles não se contaminaram também com a adoração ao anticristo, ao falso profeta. Então, pode ser que quando o texto diz que são virgens, que eles não se contaminaram com mulheres, esteja se referindo ao sentido literal e também ao sentido espiritual. Mas o texto diz que são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Ou seja, durante a sua vida na terra, eles serviram o Cordeiro, seguiram o Cordeiro, obedeceram a Cristo, a sua palavra, guardaram a sua palavra. E agora, depois de mortos, né, suas almas aparecem lá no céu e eles agora estão com o Cordeiro, né? E o texto diz ainda que estes são os que foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E claro, embora Cristo tenha comprado todos os homens com o seu sangue, nós vimos isso, mas esses aí são chamados de primícias. Finalmente, nós estudamos o versículo de número 5, que fala ainda de duas características desse grupo de 144 mil, que na sua boca não se achou engano, ou seja, não se achou mentira, não se achou falso testemunho, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus, ou seja, eles procuraram viver, servir e agradar a Deus, por isso eles eram irrepreensíveis. Isto foi o que vimos no programa anterior, né? Hoje nós vamos estudar outro tema. 3 anjos proclamam o juízo de Deus, que é o segundo tema do capítulo 14. Eu gostaria de abrir essa imagem, né? Mais uma vez, olha, eu fico aqui maravilhado e eu quero elogiar mais uma vez, parabenizar essa equipe de artes, né? Essa imagem aí tremenda, que foi preparada pela equipe de artes, que fala sobre 3 anjos que proclamam os juízos de Deus. E eu gostaria, né, antes de nós adentrarmos no texto bíblico, que é a partir do versículo de número 6, eu gostaria de lembrar mais uma vez, né, nós vamos perceber, quando lemos a Bíblia, a aparição dos seres angelicais diversas vezes na Bíblia Sagrada e também no livro do Apocalipse. Como você sabe, você já me ouviu dizer isso aqui outras vezes, né? Os anjos, né? Eles são mensageiros de Deus. Eles aparecem com muita frequência nas páginas da Bíblia. Praticamente, os anjos estão presentes de Gênesis a Apocalipse. Para que você tenha uma ideia, o Antigo Testamento registra 108 aparições angelicais. E o Novo Testamento, 175 aparições. Quer seja trazendo anúncios, como aquele anjo que anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, como o anjo que anunciou a Virgem Maria que ela iria dar à luz a um filho e anunciou aos pastores de Belém que Jesus nasceu. Em outras ocasiões, os anjos aparecem para dar livramentos, como aquele que, por exemplo, livrou a Daniel lá da cova dos leões, como aquele anjo que livrou a Pedro da prisão. Lembra disso, capítulo 12 do livro de Atos? Os anjos também aparecem nas páginas da Bíblia, suprindo necessidades, provendo necessidades. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que o anjo proveu água para Agar e Ismael, que estavam prestes a morrer de sede no deserto.
Então, o anjo proveu também, outro anjo proveu água e pão para o profeta Elias, quando ele estava lá na caverna, fugindo de Jezabel. Então, há várias aparições angelicais, há vários tipos de trabalhos realizados, executados pelos anjos nas páginas da Bíblia. Mas no livro do Apocalipse, os anjos aparecem cerca de 71 vezes, e em sua maioria para anunciar ou para executar juízos divinos, como nesse texto aqui, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 13. Então, nós vamos perceber que são os anjos quem tocam as trombetas, né? No livro do Apocalipse eu estou me referindo. São os anjos que derramam o cálice da ira de Deus, são os anjos que aparecem voando e anunciando juízos, enfim. Eu posso dizer que, embora as atividades dos seres angelicais sejam diversas, nós já anunciamos algumas, citamos algumas, mas no livro do Apocalipse, com exclusividade, nós vamos perceber que os anjos aparecem principalmente para a execução do juízo divino. Então, esses três anjos vão proclamar, vão anunciar aí os juízos de Deus. Vamos ao texto bíblico? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia para que você possa acompanhar. E caso você não esteja com a sua Bíblia, mais uma vez eu lembro, né, a equipe de arte prepara o texto bíblico com as imagens, claro, procurando trazer aqui uma imagem meramente ilustrativa para você ter uma ideia daquilo que João viu. Claro que quando nós chegarmos lá, nós vamos conversar com João, tá bom? Eu tenho essa esperança, e o próprio João vai dizer para nós como foi esta imagem, com mais detalhes, né? Quem sabe nós vamos ser mais enriquecidos de informações, mas por enquanto vamos nos contentar com aquilo que é possível, né? Claro, fazendo uso aí da tecnologia para nós vermos essas imagens belíssimas. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus, capítulo 14, versículo de número 6, muito bem, diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Então observe aí, mais uma vez aparece um ser angelical, e este ser angelical estava voando pelo meio do céu, e agora este anjo agora tem algo novo, que não apareceu ainda das páginas da Bíblia. O que é? O evangelho eterno, não é? É interessante nós observarmos que os anjos não pregam o evangelho. A pregação do evangelho foi entregue por Jesus à sua igreja. Então eu vou citar aqui alguns textos lá da grande comissão, e se você quiser você anota, depois você lê. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Então, a missão, a tarefa de pregar o evangelho, ela foi entregue à igreja, não aos seres angelicais. Veja que coisa interessante. Deus poderia entregar essa missão aos anjos, e os anjos fariam isso com muito mais eficácia, em certo aspecto. Por quê? Porque anjo não trabalha, anjo não dorme, anjo não tira férias, anjos são mais poderosos, os anjos são mais velozes. Enfim, eles poderiam cumprir essa tarefa com muito mais agilidade, com muito mais rapidez. Vamos dar um exemplo simples, né? Se Deus enviar um brasileiro para outro continente, ele não pode ir assim da noite para o dia, há todo um período de preparação para ele viajar. Quando ele chegar lá no outro continente, vai ter um período de adaptação para ele começar a pregar o evangelho. Os anjos não. Se Deus mandar o anjo lá do céu para ir enviar uma mensagem, quer seja na Ásia, na África, qualquer que seja o continente, ele vai muito rápido, ele executa isso com muita rapidez. Mas por que será que Deus não entregou aos anjos a tarefa, a missão, a incumbência, a responsabilidade de pregar o evangelho? É simples. Porque os anjos iriam falar de algo que eles não experimentaram. Então os anjos não experimentaram, por exemplo, novo nascimento, justificação, regeneração, santificação, nada disso. Eles iriam falar de uma experiência que eles não tiveram, diferente de nós, seres humanos. Quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos falando daquilo que nós experimentamos. O novo nascimento, uma nova vida em Cristo. Nós podemos falar o que é a regeneração, a santificação, a adoção,
enfim, todos os processos da salvação, justificação, regeneração, santificação, adoção, glorificação, pelas experiências que nós tivemos. Então, por isso que Jesus delegou esta missão à igreja. Então, se você tiver aí lápis e papel, anote. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse após a sua ressurreição: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Estes são alguns dos muitos textos bíblicos que nos mostra a responsabilidade nossa, individual, pessoal, particular, que nós temos de pregar o Evangelho. Inclusive, eu quero deixar bem claro que pregar o Evangelho não é chamado específico. Nós encontramos na Bíblia 2 tipos de chamada, sabia disso? Então, existe o chamado que é coletivo, que é para todo crente, todo salvo, e existe o chamado específico. Deixa eu ilustrar aqui. Por exemplo, a chamada para o ministério, para ser um presbítero, um evangelista, um pastor, não é para todo crente. Isso é um chamado específico. A chamada para ser um professor de escola dominical, isso não é para todo crente, nem todo servo de Deus vai ser professor de escola dominical. Isso não é chamado coletivo, isso é chamado específico. Mas para evangelizar, é um chamado coletivo. Todo crente salvo, todos aqueles que foram alcançados pelas redes do Evangelho, poderão ser pregadores do Evangelho e ganhadores de almas. Então, Jesus deseja que cada um de nós sejamos esses pregadores, esses proclamadores do Evangelho. Então, Jesus não entregou essa missão aos anjos, mas ele entregou a cada um de nós. Mas o que é interessante é que os anjos, eles podem ajudar, eles podem auxiliar, eles podem abrir caminho para que o Evangelho seja pregado. E eu quero citar 2 textos bíblicos aqui, para que você confira na sua Bíblia, mas eu sei que são 2 textos bíblicos já conhecidos. Observe, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, o 44º livro da Bíblia e o 5º livro do Novo Testamento, este livro extraordinário que fala sobre o avanço do Evangelho após a ascensão de Cristo, no capítulo de número 8, versículo de número 26, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi. E se nós continuarmos lendo até o versículo 40, nós vamos perceber que Filipe foi para essa estrada que estava deserta. De repente vinha um etíope, o mordomo Mó de Candace, vinha lendo uma profecia de Isaías, que está no capítulo 53. O Espírito disse a Filipe: chega-te, ajunta-te esse carro. E Filipe chegou junto do carro e perguntou, ele ouviu que o eunuco, o etíope, estava lendo. Ele perguntou: entendes o que leis? Ele disse: como eu poderei entender se ninguém me explicar? Sobe, chega-te. E aí, Filipe subiu na carruagem e começou a explicar a Escritura, aquela profecia de Isaías 53, que já havia se cumprido porque Jesus já havia morrido. E Filipe explicou tão bem a profecia, que quando eles foram caminhando, chegaram perto de alguma água, que eu não sei se era um açude, um riacho ou um ribeiro, não sei, mas era um local propício para o batismo, e o eunuco, sem que Filipe oferecesse o batismo, o eunuco disse assim: eis aqui água, o que é que impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito, se você crê. E desceram ambos, e Filipe ali batizou o eunuco.
Veja que coisa interessante. O anjo poderia pregar para o eunuco. O anjo poderia sentar-se naquela carruagem e explicar as escrituras, mas ele não fez isso. O anjo ordenou que Filipe fosse para a estrada para que pudesse pregar o evangelho. No capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos também, nós vamos encontrar outro fato semelhante. Você conhece, é a história do centurião Cornélio. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que dirigia-se para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão Pedro, a Simão que tem por sobrenome Pedro. Então, nós vamos perceber que esse centurião Cornélio já era um homem religioso. Ele já orava a Deus, ele já dava esmolas. Essas orações já estavam chegando à presença de Deus, mas ele precisava ouvir a mensagem do evangelho. E em vez do anjo pregar o evangelho para Cornélio, não. O anjo disse: manda chamar Pedro. E aí ele chamou dois soldados, piedosos, mandou buscar Pedro. Esses homens chegaram em Jope. O Espírito falou com Pedro, que Pedro fosse com eles, porque foi ele que enviou. E assim Pedro veio à casa de Cornélio, pregou o evangelho. Os familiares e amigos de Cornélio se converteram, foram batizados com o Espírito Santo e desceram as águas. Então observe que o anjo não pregou para o etíope, conforme o capítulo 8 que nós citamos. Quem pregou foi Filipe. E o anjo também não pregou para Cornélio, quem pregou foi Pedro. Então nós cremos que este anjo que tem o evangelho eterno, ele não vai pregar o evangelho, mas vai abrir portas. Ele vai promover meios para que o evangelho seja pregado durante a grande tribulação. Abra o texto mais uma vez para nós conferirmos. Veja: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Observe, o texto não diz que ele iria pregar. O texto não diz que ele estava pregando, mas ele tinha o evangelho. Então, como nós já dissemos que os anjos não pregam, os anjos não evangelizam, o que é que nós cremos? Ele vai abrir as portas, promover meios para facilitar para que o evangelho seja pregado, para proclamar aos que habitam sobre a terra. Então, outro fato interessante, é que este é o único lugar na Bíblia onde encontra-se o evangelho eterno. Que coisa interessante. A palavra evangelho, na realidade, significa boas novas, boas notícias. O que é o evangelho? São boas novas de salvação, boas notícias de salvação que devem ser pregadas a todo mundo. Então, quando a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, está dizendo assim: leve as boas notícias de salvação. E, na verdade, só existe um evangelho. Só existe um evangelho verdadeiro. Mas que ele pode ser apresentado de diversos títulos diferentes. Então, se você tiver uma caneta, se você tiver um papel aí, eu vou citar aqui para você. E você poderá conferir na sua Bíblia depois que terminar o programa, tá certo? Não faça isso agora. Deixa eu falar nessa câmera aqui. Então, eu vou dizer vários textos bíblicos e como o evangelho é apresentado nas páginas da Bíblia. Então, por exemplo, ele é apresentado só pelo termo evangelho, como está em Marcos capítulo 1, versículo 15 e capítulo 16, versículo 15. Ele é apresentado de o evangelho de Cristo, conforme em Romanos 1 e 16. Ele é chamado de o evangelho de Deus, conforme em Romanos capítulo 1, versículo 1. Ele é descrito como o evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos capítulo 1 e versículo 1. Também é chamado de o evangelho do reino, conforme Mateus capítulo 4, versículo 23. É descrito como o evangelho da graça de Deus, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24.
ainda como o evangelho de seu Filho, como está em Romanos capítulo 1, versículo 9, como o evangelho da glória de Cristo, como segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele também é apresentado como o evangelho da nossa salvação, como Efésios capítulo 1, versículo 13. E Paulo, né, foi um daqueles que mais descreveu títulos diferentes para o mesmo evangelho. Por exemplo, Paulo apresentou o evangelho como sendo o evangelho da paz, em Efésios 6 e 15. Nós vamos ver que em 2 aos Tessalonicenses 1 e 18, Paulo mostra o evangelho como o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são vários títulos ou termos atribuídos para o mesmo evangelho. Então, quando a Bíblia apresenta o evangelho do reino, o evangelho da graça ou o evangelho eterno, está se referindo não a evangelhos diferentes, não, porque só existe um evangelho, mas sim está se referindo a um único evangelho com ênfase em algum período de tempo. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala do evangelho do reino, é o mesmo evangelho, mas a ênfase é: Jesus voltará para implantar o reino milenial. Este evangelho do reino, por exemplo, é o que será pregado durante a grande tribulação. Jesus voltará sobre as nuvens do céu para implantar o milênio. Quando a Bíblia fala, por exemplo, o evangelho da graça, esse que nós estamos pregando hoje, qual é a ênfase? Jesus morreu para nos salvar, para nos dar direito à salvação e para nos levar para o céu. Então, esse evangelho da graça, a ênfase está onde? Na graça de Deus. O favor imerecido de Deus que trouxe salvação a toda criatura. E o evangelho eterno, que é este que o texto nos mostra, que o anjo tinha o evangelho eterno, a ênfase está onde? A ênfase está exatamente na eternidade. Porque durante a grande tribulação haverá muitas mortes, lembra disso? Pela abertura dos selos, pelo toque das trombetas e pelos os juízos, as catástrofes que ainda sobrevirão, muita gente vai morrer. Mas aqueles que estiverem na terra poderão pregar o evangelho eterno, como que diz assim: não pense que a vida acaba aqui não. Nós vamos adentrar numa eternidade. Depois dessa vida, não pense que a vida termina na sepultura, no sepulcro ou na tumba fria, não, de forma alguma. Pelo contrário, depois que nós morremos, nós deixamos uma vida finita para uma vida infinita. Uma vida limitada para uma vida ilimitada. Uma vida temporal para uma vida atemporal. Vamos voltar ao texto mais uma vez. Aí diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo. Então, podemos dizer então, que durante a grande tribulação, haverá pregação do evangelho. O texto diz isso claramente, para proclamar os que habitam sobre a terra, e nação, e tribo, e língua e povo. E eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia, para nós relembrarmos um texto que nós já citamos aqui em programas anteriores, que está lá no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 24 e o versículo de número 14. E esses textos deixam bem claro que mesmo após o arrebatamento da igreja, mesmo durante a grande tribulação, haverá pregação do Evangelho. Em Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: e este Evangelho do reino, ou seja, a ênfase é essa, Jesus vem para implantar o reino milenial, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, podemos dizer, sem medo de errar, que esse evangelho eterno, que será pregado no final da grande tribulação, ele será uma espécie de última chamada à salvação. Aqueles que estiverem na terra irão ouvir essa mensagem. A primeira mensagem: o evangelho do reino, Jesus vem implantar o reino. A última mensagem:
A última mensagem da grande tribulação. Olha, quando terminar essa vida, nós vamos entrar na eternidade. Nós vamos para uma vida eterna, uma vida infinita. Então, será o evangelho que será pregado nesse período. Deus estará dando aos homens a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados. Deus estará dando aos homens mais uma chance, mais uma oportunidade para que eles sejam salvos, para que eles possam se converter, não é, durante o período sombrio da grande tribulação. Vamos ver o que diz o versículo de número 7. E o que é que esse anjo diz? Pode passar o texto, por gentileza? Aí ele diz o versículo 7, dizendo com grande voz. O que é que esse anjo vai dizer assim? Temei a Deus e dá-lhe glória. Deixa eu explicar isso melhor para nós. Primeiro, eu gostaria de explicar que temer a Deus não significa ter medo de Deus. São duas coisas distintas. Temer é uma coisa, ter medo é outra. E Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Deus não quer ser visto como aquele homem cruel, ditador, tirano, que tenhamos medo dele não nos ferir. Não é isso que Deus quer que nós pensemos acerca dele. Tanto é que uma das melhores ilustrações, ou títulos, ou nomes que nós podemos dar a Deus, baseado nas Escrituras, é que Deus é um pai amoroso. Embora que esse pai amoroso também castigue e repreende quando ele ama, não é? Veja que coisa interessante, quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, Jesus disse assim, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Então é isso que Deus quer que nós possamos sentir, que Ele é um Pai que nos ama, que nos protege, que supre as nossas necessidades, que cuida de nós, que quer o melhor para nós. Agora, claro, que como Pai Ele também corrige, Ele também repreende, e a Bíblia deixa isso bem claro, né? Ele diz, olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, quando o texto diz assim, temei a Deus, não é tenha medo, mas é assim, honre, obedeça, respeite, reconheça que Ele é supremo, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é absoluto. É isso que a Bíblia diz. E isso é o dever de todo homem. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Lá no livro de Eclesiastes, é assim que Salomão termina este livro. E eu quero ler esse texto. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 13. Se você puder, você lê na sua Bíblia, ou então você anota. Diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é. É como se Salomão dissesse assim, de tudo aquilo que você ouviu, de tudo aquilo que eu escrevi, o fim é, em resumo, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Nós vamos perceber também, em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 a 13, que era isso que Deus esperava dos hebreus, dos filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13 diz assim, agora pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus. O que é temer, professor? Veja, diz assim, e que ande nos seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Isso é o temor, é reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é soberano, né? Aí diz, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, observe que o anjo diz, temei a Deus, como que diz, obedeça, respeite, honre a Deus, mas não só isso. Abre a tela, por favor. Aí ele diz assim, e dá-lhe glória. Ou seja, Deus deve ser adorado. E é interessante nós observarmos que durante o período da grande tribulação, outros personagens, outros seres estarão sendo adorados. Observe,
o que diz, por exemplo, no versículo de número 4, do capítulo 13 do Apocalipse, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Então observe, Satanás, o anticristo será adorado. No versículo 12 diz assim, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então, enquanto os homens, os pecadores e os ímpios, claro, estarão adorando aqui o anticristo, adorando Satanás, aqui, o que é que o anjo está dizendo aqui? Olhe, tema a Deus e dá-lhe glória, ou seja, adore a Deus. Mas por que é que os homens devem fazer isso? Veja o que o texto diz, abre a tela. Aí ele diz, porque vinda é a hora do juízo, a hora do seu juízo. E que juízo é esse? É só nós continuarmos lendo o Apocalipse. Pode trazer a tela, são as 7 taças, é a destruição da Babilônia, é o juízo final, é o lago de fogo. Então está se aproximando a hora do seu juízo, e nesta pregação do Evangelho eterno, que é a última chamada para salvação, o anjo diz, tema a Deus, dê-lhe glória, porque está vindo o juízo. Eu quero concluir o programa lendo a última parte desse versículo. Observe que diz assim, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Pode deixar esse texto aí, por favor, aberto por um pouco de tempo. Observe que o anjo está dizendo, adorai a quem? Quem é que deve ser adorado? Quem é que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração? Ele diz, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, pode trazer a tela, por favor? Em outras palavras, ele está dizendo, aquele que é o Criador, o mantenedor, o sustentador e o provedor de todas as coisas. Então é interessante nós observarmos isso, que Satanás sempre desejou ser adorado. Foi por isso que ele rebelou-se, né? É claro que ele foi criado perfeito, mas pela sua soberba, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, ele rebelou-se e quis ter o seu reino. Para quê? Para ser adorado. Quando Jesus foi tentado, capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus, Satanás chegou para o mestre e disse assim, dar-te-ei os reinos e a glória do mundo se prostrado me adorares. Mas a Bíblia deixa bem claro, que só quem é digno, merecedor de adoração, é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive, no livro do Apocalipse, diante das visões, das revelações, João quis se curvar diante do anjo, quis adorar o anjo. O anjo disse, não, levanta-te, eu sou teu conservo, teu e de teus irmãos. Adora a Deus. Então, somente Deus, o Criador, o provedor, o sustentador, o mantenedor de todas as coisas, somente Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração e de majestade.